Meu nome é Frederico Augusto Gomes, eu tenho 31 anos, faço 32 no primeiro dia da prova oral. Sou natural de Cascavel, mas eu resido aqui em Curitiba e me formei no final do ano de 2014 com legal no início do ano de 2015. Eu tinha pretensão de estudar para concurso, mas quando eu me formei eu emendei a graduação no mestrado. Então eu fiquei 2 anos e pouco envolvido com o mestrado em processo civil. Eu passei um breve período pela advocacia, mas depois voltei a estudar para concurso e comecei a estudar para concurso no meio de 2017, mas diria que até o final de 2020 eu tive um estudo bastante perdido, não muito orientado, assim. Começo de 2020 é que a coisa foi, de lá para cá as coisas começaram a dar certo. Eu era até recentemente assessor no Tribunal de Justiça aqui do Paraná e eu estudava 3 horas e meia, 4 horas por dia, às vezes num dia bom, assim, 4 horas e meia durante a semana, mas no sábado eu ficava 9, 10 horas de estudo, com descanso no domingo. Tinha uma revisão sistemática de que a cada 4 semanas eu voltava e estudava o que eu estudei nas semanas anteriores. Tirava uma semana só para revisão. Em algum momento eu deixei de fazer isso porque não deu certo para mim. E essa revisão de estar sempre vendo alguma coisa diferente, com uma matéria básica de doutrina, mas fazendo questões aleatórias e a lei completamente desassociada da doutrina, para mim deu muito certo. Para mim, eu me sentia sempre vendo alguma coisa e lembrando do que eu havia estudado, sem precisar ter essa revisão tão marcadinha assim no calendário. Minha primeira prova, eu tinha um mês de estudo, eu fui reprovado com 55 questões, bastante abaixo do corte aqui do Ministério Público do Paraná, em 2017. E acho que eu tive uma certa pressa em começar a fazer provas, o que não me pareceu positivo, assim, era um pouco desanimador ver os resultados não virem e eu estagnado, assim. Eu passei algum tempo sem fazer provas ali em 2019 e quando eu voltei em 2020, logo depois veio a pandemia. Então eu passei durante todo o período da pandemia quase todo o período da pandemia, uma boa parte dele, sem fazer prova nenhuma, o que para mim foi bom porque tirou muito a pressão de ter que estudar para ir bem numa prova. Eu tinha que estudar para aprender. Para mim deu certo. Eu voltei a prestar provas ano passado. Eu reprovei por 3 questões no Ministério Público do Distrito Federal, por uma questão no Ministério Público de Minas Gerais. E aí logo em seguida eu tive um desempenho bem legal no Ministério Público de Santa Catarina. Não lembro exatamente quanto, porque lá é um percentual, são 400 questões, descontas que erraram, mas fiquei em torno dos 88%, com uma margem boa para o corte. Mas lá eu fui reprovado na segunda fase. Aí aqui no Paraná, que teve logo em seguida, consegui ter um desempenho legal também na primeira fase. São provas que eu queria mesmo, estava muito focado nelas. E ao lado disso eu fiz algumas provas que não eram o meu foco. Eu fiz a Polícia Civil aqui do Paraná, para delegado, consegui ser aprovado no corte. Para mim foi uma surpresa bastante positiva, porque eu não esperava, não estudava nada específico dela. Não fiz a segunda fase para poder estudar para a segunda fase do Paraná. Foi aprovado também na Defensoria Pública aqui do Paraná, na primeira fase, recentemente. E no Ministério Público de São Paulo, vou ter que escolher qual dos dois eu vou fazer, porque a segunda fase cai no mesmo dia. Eu gostei muito da formatação do curso de estratégia, porque ele traz uma proposta diferente do que eu vi em outros cursos. E não que um seja melhor ou pior que o outro, mas como eu tive as duas experiências, eu gostei de ter essa experiência mais completa. Não vir aqui fazer a mesma coisa que vi em outros cursos. Alguns outros cursos focados muito em conteúdo e aqui um foco, claro, também alguma coisa de conteúdo, mas sobretudo na forma de exposição, com as dicas para a dicção, né, da fonoaudióloga, da psicóloga. Achei bastante interessante esse modelo que vocês apresentaram. Eu gostei bastante, eles conhecem bem a banca, sobretudo o professor Guilherme e o professor Alex, o professor Vinícius muito bom também, mas não é daqui do Paraná. Então eles conhecem a banca, têm um conhecimento bem profundo e trouxeram dicas muito boas também de postura, de como se comportar, do que não fazer. Foi bem interessante a experiência. Para mim confirmou muito, é o que eu já havia percebido, é o que eu sei há muito tempo, que é uma dificuldade minha, que é falar alto e falar articulando melhor. Então foi algo que foi confirmado e é bom ter essa consciência. Eu acho que ontem eu estava muito preocupado, no primeiro dia do curso. Com isso eu consegui ter um desempenho muito bom, apesar da dificuldade. Hoje eu acho que eu não estava tão consciente e não foi tão legal. É bom ter esse feedback, perceber que de fato é algo que eu tenho que ter cuidado e que se eu tiver cuidado no dia da prova vai dar tudo certo. Acho que esse modelo em que a gente passa o dia junto, vai conhecendo as pessoas, conversando, sabendo a experiência delas, o que elas estão
pensando, preparando, como estão estudando para a prova oral, é muito rica. Os treinos que eu fiz anteriormente eram com bancas com menos pessoas. E aqui tem uma banca de 5 pessoas, que é o número de examinadores que nós vamos ter que dividir sua atenção entre os 5, olhar para um, olhar para o outro, voltar para quem fez a pergunta, ficar mais tempo com ele. É uma experiência que eu não tinha tido ainda, é um pouquinho mais intimidador, por assim dizer, e é bacana ter esse preparo prévio numa situação mais similar com o que vai acontecer no dia. Acho que a mensagem que eu deixaria é que em todas as provas da primeira fase, para mim, a grande barreira foi a primeira fase, eu fiquei muito tempo tentando passar nela e não conseguindo, mas todas as vezes que eu fui certo de que eu não ia conseguir nos últimos tempos, eu consegui a nota de corte. Então, a despeito de parecer algo muito difícil, que sai impossível, as coisas fluem quando você consegue ter consistência e persistência fazendo aquilo que leva para o caminho do sucesso nos concursos.